9h30, né? Como sempre, a gente começa no horário, para a gente não perder muito tempo. Nós começamos a história de Israel para vocês conhecerem um pouco essa cultura, para vocês conhecerem não só a cultura, mas conhecer um pouco o pensamento do judeu. Falta só o processo da guerra com os romanos, mas nós vamos ver isso posteriormente, porque isso envolve muito mais o Atos dos Apóstolos, e nós vamos trabalhar agora os Evangelhos. Então, hoje eu vou começar a dar a largada para que a gente estude os Evangelhos, uma grande introdução, para que a gente possa... Está entrando no pessoal, espera só um pouquinho. Permitir aqui. Então, nós vamos hoje começar a fazer uma grande introdução. Boa noite, Fabrício, Erotildo que entrou, né, todo mundo aí que está entrando. Nós vamos fazer uma grande introdução dos Evangelhos, para que a gente entenda isso que nós vamos estudar, né? Nós vamos estudar os 4 Evangelhos. Vamos começar com Marcos, depois Mateus, depois o Lucas e depois o João. Lembrando que o Evangelho de Marcos, se você pegar a Bíblia sua, se você pegar a sua Bíblia, o primeiro evangelho que aparece é o Evangelho de Mateus. Deixa eu só chamar aqui a Degenane, que ela queria participar e... Vou botar ela que começamos aqui, porque ela entra. Se você pegar a sua Bíblia está assim, ó, Mateus, Marcos, Lucas e João. Porque até há pouco tempo atrás, acreditava-se que o evangelho mais antigo seria o de Mateus. Até pouco tempo atrás. E não só isso. Até pouco tempo atrás, acreditava que o evangelho de Mateus era o mais completo. A igreja nem usava os outros, basicamente, na liturgia. Usava praticamente Mateus. Foi com o Concílio Vaticano II que isso começou a mudar. Com o Concílio Vaticano II, a igreja quis recuperar a riqueza dos evangelhos e começou a criar os chamados anos dos evangelhos. Então, tem o ano A, que é o evangelho de Mateus, depois o ano B, e assim vai, tá? Lucas, primeiro Marcos, depois Lucas. Então, isso aconteceu depois do Vaticano II. Deixa eu só ver quem está querendo participar aqui, eu acho que é o Degenane. É isso mesmo. Então, na sua Bíblia... Oi, DG, estamos começando agora. Então, na sua Bíblia está assim, ó, Mateus, Marcos, Lucas e João. Por quê? Porque acreditava-se que esses eram os evangelhos mais antigos, começando com Mateus, depois Marcos, depois Lucas, depois João. Com as pesquisas recentes, mas já tem mais ou menos 200 anos essas pesquisas também, percebeu que o evangelho mais antigo não é o evangelho de Mateus, que o evangelho mais antigo é o evangelho de Marcos. Esse era o evangelho mais antigo. E por isso que a igreja não quis mudar a ordem, porque a ordem já estava dada, a igreja não quis mexer, mas só para que vocês saibam que o evangelho de Marcos, ele é a fonte principal de Mateus e Lucas, tá? O evangelho de Marcos é a fonte principal que o Mateus e o Lucas utilizaram. Isso que é importante a gente notar. O João, ele já pega outras fontes, embora também utilize um pouco de Marcos, mas ele vai utilizar outras fontes. Então, o Evangelho de Marcos, ele é o mais antigo dos evangelhos, tá, que nós conhecemos. Ele é o primeiro evangelho a ser escrito, depois o Mateus, depois o Lucas e depois o João. Essa é a primeira informação importante para a gente entender os evangelhos, tá bom? Quem não está participando da aula hoje, o Mauro está gravando, a gente depois vai postar para vocês. Segunda informação importante, dessa primeira informação. A segunda informação importante é que os evangelhos não nasceram com títulos. Não tinha escrito Evangelho de Marcos, Evangelho de Mateus, Evangelho de Lucas, nem Evangelho de João. Eles nasceram sem títulos nenhum. Não tinha título, não tinha versículo, não tinha capítulo, nada disso. Somente no século II, os chamados padres da igreja, né, aquilo que nós chamamos de patrísticos, bispos do século II, começaram a dar o nome aos evangelhos. E dentre esses bispos, o principal vai ser aí o Irineu de Lyon, já vai chamar vai dar nome aos evangelhos,
E também a Escola de Alexandria, também, Teológica de Alexandria, vai dar o nome a esses evangelhos. Tá? Então, é só no século II que começa a aparecer o nome dos evangelistas. Então, o primeiro evangelho será chamado de Mateus, o segundo evangelho será chamado de Marcos, o terceiro evangelho será chamado de Lucas, e o quarto evangelho será chamado de João. Somente no século II. Estou falando lá nos meados do século II, lá pelos anos 140, 150, tá bom? Só lá pelos anos 140, 150 que começa a aparecer o nome desses evangelhos. Eles não nasceram com títulos, como nós temos hoje, Evangelho de Marcos, Evangelho de João, Evangelho de Lucas. Então são tradições antigas, que vão dizer que esse evangelho é desse, esse outro é desse, e assim por diante, tá? São tradições do século II. Fabrício, depois você só fecha seu microfone um pouquinho, isso. Então, são tradições do século II que vão dizer isso para nós. Só para que vocês saibam, e essa tradição do século II, nós chamamos de terceira geração de cristãos. Já vou dando um nome para vocês também, tá? É a terceira geração de cristãos. Então, os evangelhos recebem o nome da terceira geração de cristãos, que é outra informação que vocês precisam ter nesse momento. Só para vocês entenderem o que é geração de cristãos, depois que Jesus morreu, até a figura desses primeiros bispos no século II, nós tivemos então 3 gerações de cristãos. A primeira geração de cristão é a geração dos próprios apóstolos. Vai até a morte de Paulo de Tarso. Essa é a primeira geração de cristãos, tá? Então são os apóstolos de Cristo, são seguidores de Cristo mais próximos, e o Paulo de Tarso, Barnabé, Maria Madalena, esse pessoal nós chamamos aí Timóteo, nós chamamos eles de primeira geração de cristãos. Vai da morte de Jesus até a morte de Paulo, mais ou menos no ano 67, é a data mais aceita hoje, a primeira geração de cristãos. A segunda geração de cristãos é a geração que vai da morte do Paulo até mais ou menos os anos 90. Então, da morte do Paulo até os anos 90. Essa geração, ela é muito importante, porque é essa geração que vai escrever os evangelhos. Então, vai da morte do Paulo até os anos 90, segunda geração de cristãos. Já estou dando outra informação importante para vocês. Os evangelhos são escritos na segunda geração, não na primeira. Os evangelhos são escritos pela segunda geração de cristãos e não pela primeira geração. Entra na Gil, só um minutinho para ela pegar as informações também. Muito bem. Gilmara, estamos começando há pouco. Começamos há pouco, né? A terceira geração vai dos anos 90 até os anos 150, mais ou menos. Então, são essas 3 gerações de cristãos. Repetindo para vocês, e aí os que estão chegando também pegam essa informação. Depois da morte de Jesus, nós vamos ter 3 gerações de cristãos. Boa noite a Gilmara e a Eleonora também, que entrou agora. Então, depois da morte de Jesus, são 3 gerações de cristãos importantes. Primeira geração são os apóstolos. São os apóstolos e as pessoas também, até Paulo de Tarso. Então, a primeira geração vai da morte de Jesus até a morte de Paulo de Tarso. Então, fazem parte dessa primeira geração aí os apóstolos, Jesus, Paulo de Tarso, Barnabé, Timóteo, Silas, Maria Madalena. Esse grupo todo faz parte da primeira geração de cristãos, tá? Essa primeira geração de cristãos, nós vamos ter os escritos paulinos, tá? Os escritos paulinos são desse período. Então, alguns escritos paulinos, pelo menos 7 escritos paulinos é desse período. Das 13 cartas de Paulo, 7 são desse período aí, chamado período dos primeiros da geração, primeira geração de cristãos. Segunda geração de cristãos vai da morte de Paulo até os anos 90. Essa geração é que escreve os evangelhos. Essa geração é que vai escrever os evangelhos, os 4 evangelhos que nós conhecemos. Para vocês que chegaram agora, nós estamos dizendo que os evangelhos não nasceram com títulos.
Os primeiros títulos serão dados aí no século II, lá pelos anos 150, 130, 140, 150, principalmente pelo Irineu de Lyon, bispo, que vai dar o nome. E o evangelho mais antigo que nós temos é o evangelho de Marcos, não Mateus, Marcos é o mais antigo. Ele é a base de todos os outros evangelhos. É o mais resumido também. A terceira geração de cristão vai de 90 até os anos 150. Essa geração vai fazer os acréscimos finais nos textos evangélicos. Por exemplo, vocês conhecem aquela citação de João, só tem no Evangelho de João, da adúltera, que ia ser apedrejada, que Jesus não deixa ela ser apedrejada. Não foi João que escreveu aquilo é acréscimo da comunidade, da terceira geração. Por que nós sabemos disso? Porque a cópia do século V não consta esse episódio, e já em outros textos constam. Então a gente sabe que foi acréscimo das comunidades. Foram acréscimos da comunidade. Tem muitos acréscimos da comunidade. Outro exemplo, depois que vocês pegarem o Evangelho de Marcos, dá uma olhadinha lá, o Evangelho de Marcos termina Marcos, capítulo 16, versículo 8, ali acaba. Deixa eu pegar minha Bíblia para vocês verem isso. É mais fácil vocês entenderem isso. Se eu abrir aqui no Evangelho de Marcos, lá no capítulo 16, versículo 8, aí fala assim, pois tinham medo, 3 pontinhos. A minha Bíblia de Jerusalém, então ela já sabe disso, ela colocou 3 pontinhos para dizer, aqui acabou o evangelho. Só que não ficava bom anunciar que os discípulos não anunciaram Jesus por medo. A comunidade veio e acrescentou. A comunidade posterior, não Marcos. Marcos não estava nem mais vivo. A comunidade veio e acrescentou o versículo 9 até o 20º. Isso é obra da comunidade, não é do Marcos mais. Tá? Então, nós vamos ter vários acréscimos aí nos textos bíblicos. Aquilo que não constava, as comunidades vai acrescentar de acordo com a realidade dela. Ok? Então, é essa a questão. Aqui, já vou adiantar uma coisa para vocês, que é importante. Se eu estou dizendo que a primeira geração não escreveu os evangelhos, e a primeira geração é dos apóstolos, então eu estou dizendo para vocês que os apóstolos não escreveram os evangelhos. Repetir devagarzinho para vocês entenderem isso. Se os evangelhos são frutos da segunda geração de cristãos, que vai da morte do Paulo, 67, até os anos 90, se os evangelhos pertencem à segunda geração e não à primeira geração de cristãos, a escrita, tá? Estou falando da escrita. Eu estou dizendo para vocês que os apóstolos não escreveram os evangelhos. Uai, Guto, então e o Mateus? E o João? Não eram os apóstolos de Jesus? Não. Aí que está. Possivelmente, eles quiseram homenagear o Mateus e o João. Ou, uma outra hipótese muito aceita, que os evangelhos nascem em ambiente das comunidades em que viveram Mateus e João, mas eles não estão mais vivos, tá? Então, quando os evangelhos são escritos, Mateus, lembra aqui que os nomes só foram dados posteriormente, né? Já falei isso para vocês, os nomes só foram dados 60, 70, 80 anos depois que os evangelhos já estavam escritos, tá? 70 anos, nós temos evangelhos sendo dado o nome 70 anos depois dele estar escrito, lá no século II, como falei para vocês, do Irineu, fala isso. Então, esses evangelhos, alguns deles passaram a homenagear pessoas próximas de Jesus, como Mateus, como João, mas hoje os pesquisadores sabem que nem Mateus escreveu, o Mateus apóstolo, tá? O Mateus apóstolo, nem João apóstolo foi o escritor do evangelho. São homenagens que se faz a eles, e muitos, a outra hipótese é que pode ser que os evangelhos surgiram em ambiente em que eles viveram, como o caso de João. O ambiente é joanino, então traz memórias deles, tá? Traz memória de Mateus, traz memória do João, mas não foram eles que escreveram especificamente, são outras pessoas. E aqui entramos num ponto muito importante para entender os evangelhos. O evangelho não é escrito com a mão só, não é uma pessoa que senta e escreve. O evangelho é fruto da comunidade. Então, são relatos da comunidade. Vou dar um exemplo muito simples. Eu que sou letrado, isso é importante. Para escrever, você tem que ser letrado. A gente duvida, tem muitas dúvidas do que se os discípulos de Jesus sabiam ler.
a resposta mais aceita é que não sabiam, ninguém deles. Ninguém, tá? Tinha, talvez, acesso à escrita. São pessoas simples. Naquela época, muito mais do que hoje, as pessoas, para ter acesso à escolarização, tinham que ter dinheiro, verba. Esses homens mal eles conseguiam sobreviver. Pedro, João, André e Pedro e André, João e Tiago eram pescadores. Quer dizer, pessoas simples, que mal conseguiam colocar comida na boca. Então, não tinham dinheiro para investir em educação. E a pergunta é, por que eu vou investir em educação? Basta saber pescar e saber negociar. Rudimentos da matemática, né? Vamos dizer aí, para poder vender esses peixes. Mas nada do que isso. Para que eu preciso saber escrever e ler? Então, é muito possível, tá? É muito possível que... Aí você fala, mas o Mateus, se o Mateus, cobrador de impostos, esse sim, ele tinha possivelmente tinha um estudo, porque ele conseguiu um cargo importante dentro do Império Romano. Mas os outros, nós não temos notícias de que eles foram estudados. Então, eram homens simples, pessoas muito, muito simples, que seguiam Jesus. Não eram pessoas que tinham recursos financeiros que seguiam Jesus. Tá bom? Então, o nome dos evangelhos, eles vão de homenagens aí ao Mateus e ao João. Tô falando dos dois que lembram aí os evangelistas. Ah, Guto, mas eu fui em vários cursos de Bíblia. Até o bispo, o padre, falou que os evangelistas são os mesmos apóstolos. É porque existe uma tradição, hoje, seguida por pouquíssimas pessoas que querem relacionar os evangelhos aos apóstolos. Então, muitos mantêm. Se você falar assim, você vai encontrar algum biblista que fala que o Mateus foi o apóstolo? Tem, mas é muito pouco. Vamos colocar de 100 biblistas, um vai dizer isso, tá? Então, assim, para quem estuda a fundo, para quem é pesquisador, para quem faz mestrado, doutorado nessa área, e leva a sério o estudo de Bíblia, esse vai dizer para vocês, não, Mateus evangelista é uma pessoa, Mateus apóstolo é outra pessoa. João evangelista é uma pessoa, João apóstolo é outra pessoa, tá? E aqui um ponto importante. Dizer que eles são outras pessoas não quer dizer que o João evangelista foi ele que sentou e escreveu. Como eu falei para vocês, esses textos, eles circulavam nas comunidades. Por exemplo, um texto foi escrito falando da misericórdia, da bem-aventurança, por exemplo. Bem-aventurança. Eu fui na comunidade tal, achei esse texto aqui em que Jesus ensina os apóstolos. Mateus, né? Pegando a questão do Mateus aqui. Ensina os apóstolos. É só aquele texto, não tem Bíblia. Não tem um livro. Era aquele texto. Aí a comunidade ali vai escrevendo. Escreve aquilo lá, faz aquela cópia. Isso circula, isso aí. E aí no final, né, lá no final, muitos anos depois, a segunda geração vai, vamos dizer assim, vai ter uma edição final, vai recolher todos esses textos e vai dar uma lógica para ele. Mas esses textos, isso que vocês querem que vocês entendam, foram várias mãos que escreveram essas histórias acerca de Jesus. Escutaram, falaram, né? Escutaram Jesus falar, ouviram testemunhas que possivelmente viram Jesus, né, as mais velhas, e começaram a escrever esses textos e isso circulava nas comunidades. E lá na década de 70, 80 e 90, um editor final vai dar uma lógica para esses textos, vai então criar o que nós chamamos de primeiro evangelho, segundo evangelho, terceiro evangelho e quarto evangelho. Tá? Então, o que nós chamamos de Marcos é o editor final. O que nós chamamos de Mateus é o editor final. O que chamamos de Lucas é o editor final e o que chamamos de João é o editor final. Então, há uma circulação de vários textos e esses textos, então, no final serão organizados e serão chamados posteriormente, lá no século II, lá pelos anos 130, 140, 150, eles serão chamados aí de Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. Tá bom? Eu vou devagar com vocês. Se alguém tiver dúvida, pode perguntar agora, tá? Vai perguntando, a gente vai passo a passo para que vocês entendam. Então, só queria que vocês vamos fazer um pequeno resumo até agora do que nós falamos. Disse a vocês até agora que até pouco tempo atrás acreditava-se que o evangelho mais antigo era o evangelho de Mateus. Hoje nós sabemos que não é. O evangelho mais antigo é o evangelho de Marcos, é o primeiro evangelho,
ele foi a fonte de todos os outros. A igreja não quis mudar a sequência, porque já há muitos séculos já estava daquele jeito e ficou daquele jeito, mas o evangelho mais antigo é o do Marcos. Isso é um ponto. Segunda informação que eu dei, os evangelhos não nasceram com títulos, não tinha título de evangelho. O título foi dado posteriormente, lá no século II, principalmente pelo Irineu de Lyon, que era bispo de Lyon, que vai começar a falar: esse evangelho é do Mateus, esse evangelho é do Marcos, esse evangelho é do Lucas, esse evangelho é do João, tá? Do João. Então foi nesse período que foi colocado isso, lá no século II. E também a Escola Teológica de Alexandria também contribuiu nessa definição desses textos. Essa foi a segunda informação importante que eu dei para vocês. A terceira informação é que nós falamos aí das 3 gerações de cristãos, e os evangelhos são frutos da segunda geração de cristãos, que vai do ano de 67 até 90. Segunda geração de cristãos são os apóstolos dos apóstolos, para ficar mais fácil, para vocês nunca esquecerem. A primeira geração é dos apóstolos, a segunda geração é dos apóstolos dos apóstolos, tá? A terceira geração já é do início aí da igreja, os primeiros bispos que vão escrevendo aí no século II, até o ano 150. Então, os evangelhos são frutos, né, aí da segunda geração de cristãos. A primeira geração é a geração do Paulo. Paulo escreve na primeira geração, só ele que nós sabemos que escreveu, tá? Dessa geração. Os demais vêm da segunda geração. E a terceira geração, ela complementa o Apocalipse, faz acréscimos ao Apocalipse e pequenos acréscimos nos textos evangélicos. Alguns acréscimos vão ser dados na terceira geração também de cristãos. Até eu depois tenho que levar o livro, eu estou vendo aqui a Leonora, aqui a fotinha dela, bonita, Reis Campos, eu tenho que depois levar até o livrinho da filha dela, da Elisa, que está comigo. Tem um livro da Paulus muito bacana, chamado aí as primeira e segunda geração de cristãos, é o primeiro livro, e depois tem um sobre a terceira geração de cristãos. Quem puder comprar, vale a pena, tá? A Paulus, esse mês, está com uma promoção muito boa, de 40% dos livros, tá? Mês de junho, aniversário da Paulus, eu recebi até um recado deles. Eles estão com 40% de desconto nos livros. Se você achar esses livros aí, da primeira, segunda e terceira geração, vale a pena comprar, tá bom? Que esses textos são importantes. Oi, Rotilda, pode falar. O Guto, é aí que a gente diz que aí a tradição da igreja, que era passada assim, verbalmente, toda a história que foi depois que for escrita, daí que começou a tradição da igreja, que se diz, que a gente diz? As primeiras informações sobre Jesus, elas são informações orais. Não se tinha nada escrito. Então, os judeus, eles são muito bons nisso, tá, Herotilda? De passar, essa questão de passar a oralidade para os filhos, né? Explicar. É mais ou menos o que você vai entender, Herotilda, porque você tem aí praticamente a minha idade, você vai entender o que eu vou te falar. É aquela questão dos nossos avós que passavam história para nós, que a gente contava para os nossos filhos, sabe? Então, essa questão de contar nas rodas, em torno da fogueira. Lógico que os cristãos não passavam só nas rodas em torno da fogueira, não. Principalmente nas primeiras liturgias, né? A missa nasceu, inclusive, como memória de Cristo. Até hoje, vocês sabem, né, quem é católico aqui, sabe que a missa ela é uma memória de Cristo. O que é memória? É lembrar de Cristo. Lembrar o evangelho era uma lembrança do que Cristo falava. Então, eles faziam essa recordação oral. No início era oral. Só que, aos poucos, esses homens foram morrendo, esses apóstolos foram morrendo. Principalmente os mais próximos de Jesus. Não só apóstolos, mas os mais próximos. Maria morre. Os apóstolos morrem, as pessoas mais próximas, né, as mulheres que seguiam Jesus morrem. Então ficou aquela preocupação. Se a gente não colocar isso por escrito, vai se perder essa memória. Então, aí sim, olha que importante, os apóstolos dos apóstolos começam a colocar isso no famoso no pergaminho, a maioria deles foi pergaminho, né, cor de animal. Começa, então, a escrever essas memórias dos apóstolos, porque a segunda geração não conheceu Jesus Cristo. A segunda geração que escreve o evangelho não conheceu Jesus Cristo. Mas a segunda geração escutou os apóstolos. Isso que é importante. Então, os evangelhos, eles são frutos dessa memória da segunda geração. Vou dar um exemplo aqui para ficar muito claro. Vamos supor
que você, Herotilda, viu pessoalmente Jesus. E eu sou seu amigo, e você começa a me contar a história desse homem que eu não conheci. Eu não conheci, nunca tinha visto Jesus. E eu fiquei tão encantado com essas histórias suas que eu passo a ser cristão por aquilo que você está me contando. Falo, nossa, que extraordinário, isso aconteceu, que bacana, isso vai contando, e aí você vai me catequizando. Catequese quer dizer ação de entrar no ouvido, né, de conversão. Tá, aí, muito bacana, e aí a gente senta em grupo, e essas histórias vão aumentando, tá? Aí você morre, o seu amigo que também viu Jesus, que visitou a gente, a nossa comunidade, morreu também. Aí alguém vai dizer, temos que escrever aquilo que essas pessoas que viram Jesus para não se perder. Então, eu sou a segunda geração, você, Herotilda, é a primeira geração, você viu Jesus, eu não vi Jesus, mas vi quem viu Jesus, que é você. Então, aí, essa segunda geração, ela começa a escrever essas histórias que as pessoas escutaram. E é interessante que essas histórias se espalharam para muitos lugares. E aí eu estou contando essa história, vamos dar um exemplo aqui, vou pegar um exemplo muito simples, da multiplicação dos pães. Multiplicação dos pães. Eu escutei você, Herotilda, que viveu com Jesus, sobre a multiplicação. Escrevi sobre isso. Mas a Degenane, que também viveu com Jesus, ela contou a história um pouco diferente da sua, porque ninguém percebe a coisa da mesma forma. Ninguém percebe os mesmos detalhes. E aí a pessoa que seguiu o Degenane, o discípulo de Degenane, vai contar essa história um pouco diferente. E aí eu falo, olha só, já produziram um texto sobre a multiplicação. Esse texto aqui não tem nome, né? Vamos supor que seja o Evangelho de Marcos, não tem nome, mas ele serve de base para o nosso grupo. Eu já tenho a sua história, você contou no grupo, e alguém já escreveu. Então eu vou usar o que você colocou, eu posso acrescentar, ou eu posso manter exatamente igual. O Mateus e o Lucas, eles mantiveram, mas acrescentaram pequenas coisinhas que eles escutaram de outras pessoas. Por isso que a gente fala desses acréscimos que vão... Por isso que os evangelhos não são exatamente iguais, mas eles são parecidos. E aí, turminha, quando os evangelhos são muito parecidos, não são iguais, são parecidos, nós chamamos de sinóticos, tá? Quando os evangelhos são parecidos, nós chamamos de sinóticos. A palavra grega sinótico, sim, significa ver. Nóticos juntos, porque as pessoas começaram a colocar do lado um do outro Mateus, Marcos e Lucas. Mateus, isso está tudo na planilha que eu passei para vocês, tá? Então, as pessoas começaram a colocar do lado um do outro Mateus, Marcos e Lucas. Um do lado, a mesma história. Vamos pegar a história aqui da multiplicação que eu estou falando para vocês. Então, o que o Marcos fala da multiplicação? Está aqui. O que o Mateus fala? Está aqui. E o Lucas? O que é de comum? O que é de diferente? Entenderam? E aí foi se percebendo, olha só, o Mateus e o Lucas parece que copiaram do Marcos. Aí perceberam que o Marcos é o mais antigo. Então foi nesse sentido. Então Mateus, Lucas e Marcos, colocados um do lado do outro para analisar, eles passaram então a ser chamados de sinóticos, porque a palavra grega sinótico significa ver juntos, ler juntos, analisar juntos. E esses evangelhos, só para não ter essa confusão na cabeça de vocês, basta vocês entenderem que os evangelhos sinóticos são evangelhos parecidos. As histórias são muito parecidas. Daqui a pouco eu vou falar as características, tá, para vocês. Mas basta vocês me falar o seguinte, ó, o que são evangelhos sinóticos? São evangelhos semelhantes. Essa é a melhor tradução hoje, tá? São evangelhos semelhantes. São iguais? Não são iguais, mas são semelhantes. Parece que as pessoas que contaram a história tiraram da mesma fonte. Essa é a impressão que dá. Então, quais são os evangelhos sinóticos que nós temos? Mateus, Marcos e Lucas. Eles são evangelhos sinóticos, semelhantes. E o João? João é completamente diferente. Vou dar um exemplo bem simples. Enquanto Mateus, Marcos e Lucas tratam Jesus como um homem que se destacou por fazer milagres, o João sempre colocou Jesus desde o início como Deus. No início era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nada foi feito sem ele. Tudo foi feito a partir dele. Então, desde o início, João já enxerga Jesus como Deus. João é o único que não fala de milagres.
João fala de sinais. São 7 sinais que antecipam a ressurreição de Cristo. Então, João vai dizer que existem 7 sinais de vida que já antecipam a ressurreição de Cristo. O primeiro sinal vocês conhecem, é o sinal que nós chamamos aí da boda de Caná. E o último sinal, depois eu vou estudar com vocês, que é o 7º sinal, vai ser a ressurreição do Lázaro. Quer dizer, são sinais. Se são sinais, não são milagres. Eles têm uma teologia por trás, por isso que o João o evangelho dele é teológico e os evangelhos sinóticos são mais históricos. Essa é uma grande diferença. Enquanto os evangelhos sinóticos trabalham muito mais a biografia de Jesus, não é uma biografia, literalmente falando, mas eles partem dessa ideia de uma biografia. De Nazaré, tudo começa na Galileia e vai para Jerusalém. Essa é a ideia dos sinóticos. Tudo começa na Galileia e vai para Jerusalém. João não importa com a geografia. Ora Jesus está em Jerusalém, ora Jesus está na Galileia, ora Jesus está na Samaria, ora Jesus está em outros lugares. Então, o João não faz um acompanhamento geográfico de Jesus. Todos os sinóticos fazem. Então, aqui já vou deixar uma grande essência para vocês do sinótico. Facinha de entender. Jesus, a missão dele acontece onde? Na Galileia. A missão de Jesus acontece na Galileia. Todos os 3 sinóticos falam que a missão de Jesus começa com o batismo. Todos os 3. Todos os 3 falam que a missão de Jesus começa com o batismo. Tá? E daí, o importante é que Jesus fica na Galileia, a vida pública de Jesus é na Galileia, e chega um momento que Jesus sobe para Jerusalém para morrer. Isso são os sinóticos. Chega um momento que Jesus sobe para Jerusalém e ali Jerusalém vai morrer. O João não está nem um pouco preocupado com essa geografia. Ele não tem essa... A preocupação do João é pensar teologicamente a ressurreição. Essa é a preocupação do João. Por isso que a igreja utiliza o evangelho de João na Páscoa. Porque ele chega a ser chato. Se você não entende a teologia do João... durante a 8ª da Páscoa, pega-se pequenos versículos complicadíssimos e a leitura diária são aqueles versículos da oração de Jesus pelos apóstolos, Jesus que fala uma coisa. É muito chato pegar o João se você não consegue entender a teologia joanina, a ideia da ressurreição, dos 7 sinais, tá? Mas, se você consegue abrir a chave de João, é o evangelho mais brilhante que tem, com mais símbolos. Ele é maravilhoso. É o evangelho que eu mais gosto por causa dessa questão dos símbolos que ele traz. Ele traz muitos símbolos. Por exemplo, o vinho como amor. Acabou o vinho. Já lê, acabou o amor. Não existe mais amor. Esposa, marido, filho, eis a tua mãe. Observa que João nunca chama Maria de mãe, melhor dizendo. Desculpa. O João ele faz uma diferença muito grande de mãe e mulher. Quando ele chama Maria de mulher, olha no primeiro sinal lá da boda de Caná. Mulher, a minha hora ainda não chegou. Mulher. Jesus não chama Maria de mãe. Até os evangélicos que não conseguem estudar a Bíblia, eles falam, tá vendo? Isso é para desfavorecer Maria. Nada a ver. Porque no primeiro sinal, o João não está preocupado com Maria, mãe. Maria faz o papel de esposa de Deus. É um casamento. E quem que é a esposa de Deus? O povo. O povo. A Bíblia é a história de um casamento entre Deus e seu povo. Maria representa agora esse povo, porque o povo judeu, o vinho não acabou? O amor acabou. Não tem mais amor entre o povo judeu e Deus. Acabou. Agora, quem é o novo povo de Deus? O novo povo de Deus são os cristãos. E quem é o símbolo do cristianismo? Maria. Então, Deus agora está casando com Maria. Essa é a nova e eterna aliança. Você reza isso todo domingo na missa. Essa é a nova e eterna aliança. Então, a boda de Caná nada mais é do que o casamento de Jesus com a humanidade. A eterna aliança. Vocês chamam isso aí de Novo Testamento, inclusive. O Novo Testamento. Testamento como aliança. Um novo casamento entre Deus e a humanidade. A humanidade agora são os cristãos. E por isso que Maria ali não é mãe. Maria ali é mulher. Mulher, no Evangelho de João, e na Bíblia toda, mulher significa esposa, a noiva de Deus. Já na cruz, quando Jesus olha para o apóstolo e para Maria, fala assim, eis aí a tua mãe, eis aí o teu filho. Tá bom?
O João não começou o casamento, não começou o evangelho com um casamento, o primeiro sinal? Não foi um casamento? Foi um casamento. E quando João escreve sobre a ressurreição de Cristo, o véu dobrado lá na mesinha lá, que ele lembra, é as núpcias de Jesus. A ressurreição é essa núpcia. É um casamento místico, pessoal. Então, João termina com esse casamento místico. Então, a ressurreição de Cristo é o desposar da noiva. É a ressurreição, é o cumprimento dessa eterna aliança. Olha a importância, o tanto que é bonito esse evangelho de João, quando você tem a chave para fazer essas leituras, tá bom? Voltando aqui, depois vamos estudar o João, vocês vão ficar fascinados com esse evangelho. Lógico, por que o evangelho de João é mais teológico do que os outros? Porque o evangelho de João foi escrito muito tempo depois, quando a teologia está se formando dentro da igreja, as reflexões começam a aparecer, coisa que não tinha no início. Então ele é muito mais rico teologicamente do que os outros. Mas só queria mostrar para vocês, evangelhos sinóticos, Marcos, Mateus e Lucas sinóticos, são semelhantes, e colocados um do lado do outro para fazer essa comparação. Portanto, a palavra sinótica ela só aparece no século XIX, tá? No século XVIII para o século XIX. Na verdade, a palavra aparece no século XVIII. A palavra sinótica aparece no século XVIII. E grava uma coisa importante. O século XVIII é muito importante para a Bíblia, porque é o momento que a história se desenvolveu como ciência, a história mesmo, desenvolveu como ciência a partir do século XVIII. E aí alguém perguntou o seguinte, será que a gente não pode usar o mesmo método da história para estudar a Bíblia? Aí o historiador falou, sim, podemos. O texto bíblico é um livro como outro qualquer, então a gente pode estudar com os métodos históricos a Bíblia. E estava nascendo no século XVIII a exegese moderna. É o que nós estamos fazendo com vocês aqui, tá? Então, no século XVIII, surgiu a exegese. O que é exegese? É a aplicação de todas as ciências para a compreensão dos textos bíblicos. Quais ciências? A história, a geografia. A geografia ajudou muito a entender, por exemplo, a caminhada do povo de Deus, a importância do Rio Jordão, né? As árvores que tinham, né? Tudo isso. Por exemplo, quando Jesus fala assim, para a figueira, ele estava com fome e na figueira não tinha figo, e ele amaldiçoou, a figueira fica seca. Aí alguém perguntou, gente, por que o evangelista colocou essa figueira nessa história? Tem alguma coisa aqui, isso é uma mensagem. E vão pesquisar, foram nos textos antigos, o que eles perceberam? Todas as vezes que Deus se dirige ao povo judeu, ele chama o povo judeu de figueira. Então, o que Jesus está dizendo? O povo judeu não produz mais fruto. Não Jesus, né? O evangelista. O povo judeu não produz mais fruto. Então, ele vai secar. E foi isso que aconteceu. O fruto não é uma árvore ali. Então, o evangelista está dizendo, figueira, o povo judeu. Quem é que dá fruto agora? São os cristãos. São os cristãos que dão fruto, não mais a figueira, não mais os judeus. Então, são formas, e isso a geografia foi ajudando, a história foi ajudando, a sociologia que surge no século XVIII para XIX com a Revolução Francesa ajudou a compreender a sociedade. A arqueologia que está se formando como ciência ajudou a entender o que está escrito. Tem como comprovar isso pela arqueologia? Era a pergunta que se fazia. Muitas coisas foram comprovadas. Dá um exemplo, Guto. Na Bíblia fala de um tal de Pôncio Pilatos. Até que a arqueologia descobriu, em 1962, uma plaquinha lá em Cesareia Marítima com o nome de Pôncio Pilatos. Foi a confirmação de que o evangelho está falando a verdade, que existiu, de fato, um homem chamado Pôncio Pilatos. Quem comprovou isso? A arqueologia. Então, uma plaquinha vai determinar isso para nós. Alguém levantou a mão? Não, né? Tá. A antropologia está surgindo no século XVIII para o século XIX. Então, essas ciências chamadas humanas, história, geografia, antropologia, arqueologia, sociologia, elas foram utilizadas para entender esses textos sagrados, sabendo que eles têm uma essência, são sagrados por um grupo. Então, tem que levar isso em consideração. E aí nasceu, então, a famosa exegese moderna. Surgiu com os católicos? Não. Surgiu com um luterano famosíssimo, chamado Schellemeier. Ele foi o primeiro grande exegeta. Até hoje, quando você vai estudar exegese moderna, você vai ter que estudar esse Schellemeier. Foi o primeiro grande pesquisador da Bíblia.
E depois dele, logicamente, já falei para vocês que os luteranos são mestres na exegese, né? Depois dos luteranos, aí os jesuítas e outros começaram a estudar, e hoje nós temos grandes escolas bíblicas no mundo. Uma, inclusive, é onde eu estudo. A Gregoriana, lá tem um Instituto Bíblico. O Instituto Bíblico da Gregoriana é um dos mais famosos do mundo. Existe também, os ortodoxos têm um Instituto Oriental de Bíblia, que também é fenomenal. Tá? É fenomenal. Eu tenho um amigo que fez o mestrado no Instituto Bíblico da Gregoriana. Esse cara falava 12 línguas. Só para você ver como se exige esses estudos, né? São pessoas que aprofundam esses estudos. O latim tem que dominar muito bem, o hebraico tem que dominar muito bem, o grego tem que dominar muito bem. Se você não consegue entender muito bem essas 3 línguas, você não vai entender o texto, né, essas interpretações, o que se buscou dizer em relação àquilo lá, tá bom? Então, só fizemos esse parâmetro para mostrar que foi a partir do século XVIII que essas luzes foram jogadas na Bíblia, para que a gente pudesse entender melhor. O padre de vocês, eles fazem um pouco esse trabalho nos domingos, que é essa interpretação do texto. Nem todos, porque tem muito padre preguiçoso que não quer estudar, então apenas repete o que está escrito. Mas os que querem estudar jogam pequenas luzes sobre o texto bíblico para que vocês entendam um pouco melhor o que se diz naquele momento. E aqui um ponto importante para vocês estudarem e não ficarem assustadas, não esquecer que para estudar os evangelhos ou qualquer texto bíblico, nós temos que nos prender à linguagem da época, não a linguagem de hoje. Não a linguagem de hoje, a linguagem da época. O que queria dizer com aquele verbo, aquele substantivo, naquele momento? Eu gosto sempre, eu lembro sempre, já falei isso para vocês milhões de vezes, quem estudou comigo, daquela historinha que é contada pelo Carlos Mester. Carlos Mester é o maior biblista hoje do Brasil. Aquela historinha que eu não vou contar a história, mas vou resumir só ela, que depois de um casal brigar, eles chegaram à paz, fizeram as pazes, mas o mundo acabou, sobraram só os dois. Não precisa ampliar a história, não, só para você entender isso. Então o mundo acabou, sobrou só os dois no mundo. E só que antes do mundo acabar, a mulher escreveu uma carta para o rapaz. E ela estava grávida dele. Então, o mundo acabou, só sobraram os dois e aquela criança. Isso aconteceu no ano de 2023. E hoje nós estamos no ano 4023, 2.000 anos depois, 4023, nós estamos hoje. Nós somos filhos daquele casal. Entenda esse casal como Adão e Eva, para vocês entenderem isso, tá? Vamos supor que esse casal seja Adão e Eva e os filhos, ali os filhos deles. Então, nós somos frutos desse primeiro casal. E a pergunta é, como é que era a sociedade em 2023? Qual o documento que nós temos? Só uma carta, o restante tudo foi queimado, foi uma bomba atômica, queimou tudo, sobrou uma carta. Então, agora nós vamos estudar essa carta para a gente ver como é que era a sociedade em 2023. Vocês vão tirar a seguinte conclusão. A sociedade era estranha, porque na carta está dizendo que as pessoas andavam debaixo da terra. Nós não sabemos por quê, mas as pessoas andavam debaixo da terra. Por quê? Está na carta escrito, ó, eu entrei pelo cano. A mulher escrevendo para o rapaz, né? Eu entrei pelo cano. Então, se ela entrou pelo cano, ela andava debaixo da terra. E a sociedade era estranha, porque eles não batiam com a mão na porta, eles batiam com a cara na porta, porque na carta, várias vezes, a mulher fala que bateu com a cara na porta. Sociedade estranha, porque eles amarravam bexigas na perna, não se sabe por quê, porque várias vezes ela fala que pisou na bola. Então, as pessoas andavam com bola amarrada na perna. Vocês entenderam? É assim que vocês leem Bíblia até hoje. Quando a gente fala assim, ó, Jesus andou sobre as águas, vocês acreditam que Jesus andou literalmente em cima das águas? É assim que a gente lê Bíblia. Então, o que nós precisamos? O que significa água 2.000 anos atrás? O que significa Jesus andar sobre as águas? São essas mensagens que nós precisamos buscar, entender a linguagem da época. Você não pode trazer a linguagem bíblica para a sua linguagem atual. Vocês imaginam só se numa carta, daqui a 2.000 anos, um jovem escrever para o outro e alguém acha essa carta com kkkkkk. Como é que a pessoa vai saber que ela é risada? Eu tenho uma amiga que mora no Canadá, ela fala assim, a gente não coloca kkkk aqui não para rir, não. É já. Aqui a risada é assim, já. Porque kkk, tem gente que coloca 3 kkk. KKK é o símbolo daquela Ku Klux Klan, aquele grupo que punha fogo negro. Então, eles não gostam de usar esse kkk, não. Então, só para vocês verem, a linguagem, ela pertence a um grupo. No Nordeste é macaxeira, em Goiás é mandioca, no outro é aipim.
Imagina se as pessoas não sabem disso. Eu tenho uma amiga que ela mora no México, ela fala, Guto, te estranho, Guto, te estranho. Eu falei assim, o que eu fiz para ela me estranhar tanto, né? Aí depois eu fui perceber, estudar o espanhol, estranhar, ela está dizendo, estou com saudade, estou com saudade. Então, estou com saudade. Espanhol, eu te estranho, te estranho. E aí eu falei para ela, ó, estranhar para nós é outra coisa. Eu tenho que explicar. Então, tomar cuidado com a linguagem. Ah, mas eu não falo hebraico, nem grego, nem latim. Você não fala, mas mestres que falam da exegese foram traduzindo esses textos para nós, na nossa linguagem, foi fazendo a interpretação para nós, cabe a nós estudarmos, né? Ah, vai ter divergência? Claro que vai. A pesquisa bíblica, ela vai ter as suas divergências, mas essa é a ideia. Por isso que existe os congressos, por isso que existe esses mestrados, doutorado, é para se aproximar desses textos, para se aproximar o máximo possível daquele período histórico, tá? O que aconteceu, tá bem? Então, só para que vocês entendam que a linguagem ela é muito importante. Qual é a linguagem daquele período? O que significava 2000 anos atrás essa questão? Tá? Jesus nunca falou aquele texto que fala assim, céus e terras passarão, mas tua palavra não passará. Não, não é essa a tradução original. Nem o iota, iota é uma letra hebraica, iota. Nem iota vai ficar sem que a palavra de Deus se realize. Esse é o texto original. Não tem só palavra, não tem um texto palavra. É iota. Nenhuma iota vai ficar sem ser revelado enquanto a revelação de Deus não acontecer. Então, você vai ter que ir pegando. E agora você imagina, depois disso, as traduções de traduções de traduções que foram chegando até nós. Por isso que a Bíblia que eu mais gosto de ler, é mais fiel ao grego, e que coloca aqui no pé da página as explicações fundamentais do grego, é essa aqui, a Bíblia de Jerusalém. Essa é para estudar. Essa, se você tiver em casa, ela tem que estar rabiscada, tem que abrir ela assim, ver vários rabiscos. Essa não é para você levar para a igreja para rezar, não, é para rabiscar, estudar, colocar ponto de interrogação, não estou entendendo, o que é isso, vou buscar. Então, é a Bíblia de estudo, nossa é essa, tá? Então, aqui está, eu sou o Alfa e o Ômega, tá? Então, está em grego essa questão aqui. É muito importante essa Bíblia para estudar, para a gente, é a que mais se aproxima desses textos, ok? Então, isso para a gente estudar os evangelhos. Só uma última informação, nós não temos os originais da Bíblia, do Novo Testamento. A cópia mais antiga, eu vou dar o nome das duas cópias mais antigas que nós temos, tá? As duas mais antigas, cópias, da Bíblia toda, em grego. Uma em grego, outra em síriaco. A parte a parte da cópia mais antiga que nós temos está no Vaticano. Ela é do século IV, chama Codex é livro, tá? Já é livro, Codex Vaticanus, porque está no Vaticano. Essa é a mais antiga. Codex Vaticano. Ela é do século IV. É a cópia mais antiga que nós temos. A cópia mais antiga. Ah, mas nós temos fragmentos mais antigos que isso? Temos. Temos fragmentos do século II, temos fragmentos do século III. Mas aí são fragmentos, são pequenos textos. Não é completo. Tá? Pequenos fragmentos. Então, os fragmentos antigos nós temos do século II, os mais antigos. Mas a cópia da Bíblia mais antiga que nós temos em grego é essa chamada Codex Vaticanus. Eu até coloquei foto nesse grupo aí, nessa que eu mandei para vocês, dela, tá? Tá no Vaticano. Era do quarto. E a outra, mais antiga, essa é difícil falar onde ela está, porque ela foi roubada e foi esparramada pelo mundo. É chamado Codex Sinaiticus. Ela foi achada no mosteiro do Monte Sinai, essa cópia. Então, se chama Codex Sinaiticus. Uma pessoa pediu para ver essa cópia e ele roubou esse texto e começou a vender. Tem uma parte desse texto na Alemanha, tem uma parte desse texto na Inglaterra, tem uma parte desse texto na Polônia e tem uma parte desse texto no Monte Sinai ainda. E, recentemente, fizeram um acordo para juntar todas essas 4 partes. A Inglaterra só aceitou se fosse prometido que ia devolver a parte dela, da Inglaterra, a Alemanha a mesma coisa, assim por diante. Então, hoje, esse texto está esparramado. Esse Codex chamado Sinático. Também é do século IV. Ele é um pouco depois do Vaticano. O Vaticano é o mais antigo que tem.
Codex Vaticanus, tá bom? Então, a partir desse Codex Vaticanus, você vai fazendo as outras, aí desse Codex Vaticanus, você traduziu para o latim, aí do latim, depois para as línguas vulgares, a partir do século XVI, com Martinho Lutero. Aí você sabe que foi para a Alemanha, Inglaterra, França, o próprio Brasil, a Bíblia brasileira, em português, é a mais antiga do século XVI também. Então aí começa aquela Almeida, vocês conhecem a tradução Almeida, a famosa tradução Almeida, também é desse período do século XVI. E aí você vai modificando, você vai adaptando, porque uma coisa é falar bem-aventurado, outra coisa é falar felizes. Bem-aventurança é um estado de santidade. E felicidade, não. Eu posso estar feliz e não ser santo. Posso estar feliz, desculpa falar, no prostíbulo. Então, há uma diferença entre bem-aventurado e felizes. Mas a nossa Bíblia traduz para quê? Felizes. Né? Então, só para que vocês entendam, mas para o brasileiro entender a palavra bem-aventurança, era muito difícil. O que é um bem-aventurado? Então, preferiram traduzir para felizes os pobres, felizes isso, feliz aquilo. Então, você vai modificando o sentido original. Por isso que a gente vai estudando. E por que o grego é uma língua boa? Porque o grego, ele diz exatamente o que quer dizer. Eu até falei para vocês esses dias. Se eu falasse Maria Madalena amou Jesus, em português, você pode ter vários sentidos. Amou sexualmente, amou fraternalmente, amou como amiga. No grego, não. No grego, eu sei pelo verbo. Se é filia, se é eros, se é ágape. Então, o grego vai me dizer claramente que tipo de amor que Maria Madalena teve com Jesus. Por isso que o grego é importante. Então, vai dar certinho para você qual é o verbo e como é que aquele verbo é utilizado. E foi assim que a Bíblia começou a dar o sentido para nós hoje. Foi assim que nós começamos a voltar para os primeiros textos. Qual era o sentido naquele período? Tá bom? Vou aqui dar um espaço agora para vocês perguntarem e depois nós vamos continuar com os evangelhos, tá? Hoje é a primeira aulinha introdutória, para vocês verem que o estudo é extraordinário. Eu gosto de usar sempre o meu amigo Santo Agostinho. Santo Agostinho, isso serve para vocês, para motivar vocês a estudar os evangelhos, tá? O Santo Agostinho, a mãe dele sempre insistia para ele estudar a Bíblia. A mãe dele era cristã, queria que ele estudasse os textos bíblicos. Santo Agostinho foi um cara sempre muito genial, muito inteligente, sempre. Desde pequeno a família percebeu isso. Santo Agostinho não gostava de ler a Bíblia, achava o livro muito, muito infantil. Como é que um homem e uma mulher, Adão e Eva, pode ter filhos homens e desses filhos homens nascer a humanidade? Está errado, tem alguma coisa errada. Então, Santo Agostinho não gostava dessas divergências bíblicas, desses contrastes, achava a Bíblia muito infantil. E ele dizia para a mãe dele, falou, não gosto da Bíblia, ela é um livro infantil, ela é um livro para crianças, dizia o Santo Agostinho. E o Santo Agostinho gostava de um poeta romano chamado Hortênsios. E ele lia muito esse Hortêncio. Falou, isso é livro de homem, isso é livro de intelectual, Hortêncio. Então ele gostava. Até que Santo Agostinho conheceu um cara chamado Ambrósio, bispo de Milão. E aí ele percebeu que aquele Ambrósio lia a Bíblia de forma diferente. Ele dava isso que nós estamos estudando com vocês, interpretação dos textos. A exegese antiga. O Ambrósio ele fazia estudo da exegese antiga dos textos bíblicos. Santo Agostinho diz que a missa só para escutar ele falar, não era nem por causa da missa que ele não gostava, só para escutar o Ambrósio falar. E então, a partir disso, Santo Agostinho ele descobriu a riqueza que são os textos bíblicos. Aí ele fala, isso está no livro das Confissões dele, tá? A fala dele é muito bonita. Ele fala assim, ó, eu não li a Bíblia porque achava que ela era um livro infantil. E no final eu percebi que eu era o infantil e não a Bíblia. Ela era um livro de muita riqueza, que tem que ter um grande preparo para ler. Então não era a Bíblia que era infantil, era eu. E eu não conseguia perceber isso. E é engraçado que essa é a visão de todo o ignorante. Ele sempre acha que o outro é ignorante. Ele sempre acha que o outro é que não sabe. Então essa foi a visão do Santo Agostinho. Então a Bíblia, eu acho um dos livros mais difíceis de ser lido, porque ela não é um livro fácil. É complicado, você tem que ter um conhecimento muito grande de várias áreas para estudar a Bíblia. Eu acho que as duas artes mais difíceis de se estudar é a música e a Sagrada Escritura, porque você precisa de muitas ferramentas para entender esses textos. Mas ela é instigante, ela vai nos ajudando em relação a isso.
tá? Ela vai nos instigando. Cada vez que você vai entendendo os textos, você fica... Quando você vai abrindo... É como se você entrasse no labirinto e encontrar a chave certa. Você vai se encantando com cada chave, com cada porta que você abre. Então, o Agostinho, ele é o nosso grande motivador para entender esses textos, né? Essa riqueza que os textos bíblicos e principalmente os evangelhos nos passam. Quando você entende, aí você está lá na missa, escuta aquela pregação e você fala, aqui está os essênios, aqui está os fariseus, aqui está o significado disso, né? Então você vai começando a dar lógica para isso. Eu gosto muito de usar, eu comecei a falar do sermão da multiplicação dos pães. Depois, se vocês pegam o Evangelho de Marcos, dão uma olhadinha na multiplicação dos pães. Essa vai ser uma tarefinha que vocês vão fazer. Vocês vão perceber que existem 2 multiplicações dos pães em Marcos. São 2. A primeira multiplicação, ele fala de 12. Sobraram 12 cestas. Na segunda, ele fala que sobraram 7 cestos. São as duas multiplicações. Os textos são muito parecidos. Mas na primeira, sobram 12 cestos. Na segunda, sobram 7 cestos. E aí um ponto importante. Quantos homens comem na primeira multiplicação? 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Quanto comem na segunda multiplicação? 4.000. Então, na primeira, 5, na segunda, 4. Aí já está a mensagem. O Marcos está dizendo que Jesus ensinou tanto os judeus a partilhar, como os gregos a partilhar. 12 não é o símbolo do judaísmo? Por isso sobraram 12 cestos. 5.000 não é o nome de Israel na Bíblia? 5 é a totalidade, número 5, perfeição. 5. Não falta nada. 5. 5.000 sobraram, né? 5.000 comeram. Então, o Marcos está dizendo que Jesus ensinou os judeus a partilharem. 12, sobraram 12 cestos. 12 judeus. 5.000 judeus. E na outra multiplicação, 7. 7 são as 7 nações pagãs, que aparece lá no livro de Números. Então, são 7 nações pagãs. Quer dizer, Jesus ensinou os gregos a partilharem. Já não é perfeito 5, é 4. 4.000. Falta um dedinho aqui, ó. 4.000. Então, o Marcos nos dá um depoimento muito bonito. Jesus ensinou tanto judeus como gregos a partilhar. Tá? Esse é o significado da multiplicação dos pães. Que Jesus ensina tanto judeus como os gregos a partilhar. Quem nos contou isso foi o Marcos, que era da linhagem dos gregos. Tá? Então, estou dizendo, ele está contando um texto também para os gregos. Não foi só os judeus que Jesus que ensinou a partilhar, também a nós que somos gregos. Tá bom? Vou abrir aí para vocês perguntarem, porque já deu até o horário aqui. E se cair, eu abro aqui de novo, se tiver dúvidas. Pode perguntar quem tiver dúvida. Nenhuma dúvida? O pessoal que chegou depois, o Mauro, o meu celular não está carregando hoje, aí o Mauro, ele gravou e vai postar para nós, tá? O texto eu já postei para vocês, o Mauro depois vai postar lá a aula gravada de hoje. Ok? Podemos finalizar? Sem dúvidas? Então tá bom. Oi, para falar. Tá. Então, vou fechar aqui agora, tá? Deu aqui chamada no fim. E aí, quem tiver dúvida no particular, chama lá também que a gente vai ajudando. Fiquem com Deus, turminha. Um abraço. Tchau.